Olá pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui para falar mais uma vez sobre história do Brasil, tá? Na aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre a frente C, né, de história do Brasil. A gente vai falar sobre o processo de independência do Brasil e também o primeiro grande reinado de Dom Pedro I, tá? Aulas passadas a gente falou sobre o período joanino, tá certo? Que vai transformar ali o Brasil em um reino unido de Portugal. No final, Dom João ali acaba tendo seus problemas com a corte portuguesa, com as cortes portuguesas, que é o nome do parlamento português. Ele é obrigado a retornar para Portugal, deixando no Brasil Dom Pedro I, né, ou Pedro de Alcântara, o príncipe regente do Brasil, tá? Dom Pedro ele vai ficar aqui no Brasil e vai ser apoiado ali pelas elites agrárias brasileiras, enquanto as cortes portuguesas vão tentar retomar o controle do Brasil e transformá-lo novamente em uma colônia portuguesa, tá? Então vamos entender na aula de hoje aí esse processo de independência no Brasil. Para a gente entender, primeiramente, o processo, tem que entender por que aconteceu esse rompimento, como estava o Brasil em 1820, ali antes de sua independência. A gente tem que falar que existem várias discussões de valores, inclusive. Cada pessoa, cada povo ali tinha os seus motivos para tentar trazer a independência do Brasil. Cada um tinha seus fatores para a independência ou não. Então, em 1820 está estourando lá o iluminismo, o liberalismo na Europa, coisa que a gente já falou em história geral. Então nós vamos ter alguns fatores interessantes, como por exemplo, as cortes portuguesas, né, o parlamento português. Ele queria recolonizar o Brasil, levar o Brasil de volta à categoria de colônia, né, trazer de volta o pacto colonial. A Inglaterra, com o Brasil, queria manter ali os privilégios comerciais que ela conseguiu no ano de 1810 com aquele acordo com Dom João. As classes médias, as classes urbanas brasileiras, eles já queriam uma revolução para emancipar o Brasil de vez, uma revolução bem parecida com aquelas que a gente viu durante ali a independência da América Espanhola, umas revoluções ali que transformariam, revoluções radicais que transformariam o Brasil em uma provável república. Enquanto a elite agrária brasileira, ela já está temendo essa revolução, essa radicalização. Eles não querem. Apesar de eles quererem sim a emancipação do Brasil, tá? Porque eles vão perceber que a única forma de manter os seus privilégios comerciais é se separando de Portugal. Eles não queriam uma radicalização, eles não queriam uma república. Logo, a elite vai perceber que nós precisamos emancipar sim, mas sem ser radical. Porque se a gente for radical, né, se a gente proclamar uma república e colocar principalmente a população no poder, né, a gente pode perder nossos privilégios. Então eles não querem. A elite agrária brasileira quer uma emancipação sem a perda de privilégios, sem com que eles percam ali seus interesses. Então nós vamos ver esses quatro interesses, esses quatro fatores ali confabulando para a emancipação brasileira, ou não, né? No caso ali de Portugal, que não queria que o Brasil retornasse ao pacto colonial. Nós vamos ver a elite agrária brasileira é muito importante. Por quê? Porque a independência do Brasil vai nascer de um acordo entre a elite brasileira, a elite agrária, dos senhores de escravos, dos senhores de terra, juntamente com o príncipe regente Dom Pedro, né? Pedro de Alcântara, tá? Eles vão acabar se unindo para poder fazer a independência do Brasil, sem nenhuma radicalização, sem nenhuma revolta, tá? Então é exatamente isso que a elite quer. Romper com Portugal, mas romper de uma forma suave, manter uma monarquia. Então eles vão perceber que apoiar o príncipe, apoiar a família de Bragança e transformar ele em rei e transformar o Brasil em um país independente, um império, seria uma forma bem tranquila, bem suave de garantir a emancipação do Brasil e ao mesmo tempo conservar os seus privilégios. E é isso que nós vamos ver aqui, um passo a passo ali do período regencial até a emancipação do Brasil. Vamos começar aqui em outubro de 1821 com o príncipe regente Dom Pedro no poder. Nós vamos ver ali que as cortes portuguesas, naquele plano dela de transformar o Brasil retransformar o Brasil em uma colônia, recolonizar o Brasil, vai pedir o retorno de Dom Pedro para Portugal. Isso é uma medida, porque se você tira o príncipe regente, o Brasil vai ficar sem nenhum governante. Assim ficaria muito mais fácil de você recolonizar o Brasil. Nós vamos ver que neste momento Dom Pedro se liga que se ele voltasse para Portugal, provavelmente ali ele perderia seus poderes, não teria mais poder nenhum e o Brasil voltaria a ser uma colônia. Neste momento vai rolar a aproximação entre elite agrária, que não queria a recolonização do Brasil, com o príncipe regente Dom Pedro. Vai começar a ter então ali uma união entre elite e Dom Pedro para que eles pudessem
pudessem emancipar o Brasil e que os privilégios econômicos da elite continuassem sendo mantidos, tá certo? Janeiro de 1822, Dom Pedro vai anunciar publicamente que ele não vai embora do Brasil, né? Ele vai ficar no Brasil, dia do fico, né? Nós vamos ver que a corte portuguesa vai tentar limitar, as cortes portuguesas vão tentar limitar o poder de Dom Pedro, já que ele descumpriu essa ordem, né? Descumpriu a ordem de voltar, eles vão tentar limitar. Como? Eles vão falar que o poder de Dom Pedro só vai poder existir no Rio de Janeiro. O resto dos territórios brasileiros vão responder automaticamente a Lisboa. Sabendo disso, Dom Pedro já cria uma lei chamada de Lei do Cúmplice, e dentro dessa Lei do Cúmplice, ele vai falar que não, todas as leis do Brasil, todas as leis válidas no Brasil devem passar primeiramente pela sua assinatura, tá? Ou seja, não devem ser obedecidas diretamente a Portugal, e sim, inicialmente, deve passar por ele para depois ir para o resto, e para o Império Português. Então, nós vamos ver a Lei do Cúmplice sendo criada por Dom Pedro como uma forma de resposta a Portugal, a essa tentativa de controle português. Neste momento a gente vai conhecer uma figura muito importante para a independência do Brasil, um líder aristocrata, tá? Um desses grandes senhores de terra, esses grandes aristocratas brasileiros, um cara conhecido como José Bonifácio, que vai ser o líder, o chefe dos ministros ali de Dom Pedro, tá? E ele é o cara que vai criar e articular todo o plano de independência do Brasil. Chegamos a julho de 1822. O Dom Pedro, ele vai correr, antes mesmo de proclamar a independência do Brasil, ele vai correr e criar uma Assembleia Constituinte, para poder criar uma Constituição do Brasil separada da de Portugal. Por que isso é interessante? Porque isso vai firmar quase que, nós vamos ver que vai ser uma confirmação mais formal que o Brasil está se separando de Portugal. Se o Brasil tivesse uma Constituição, formalmente o Brasil está querendo ali se separar de Portugal. E essa Constituição vai ser criada através de uma Assembleia Constituinte, claro. Só que essa Assembleia Constituinte vai estar apenas sendo formada por líderes da elite, tá? Elite agrária brasileira. Não terá a participação popular para evitar a radicalização, tá certo? Sabendo disso, nós vamos ver que a corte portuguesa vai exigir o imediato retorno de Dom Pedro para Portugal. Ele vai exigir, vai falar que vai buscar, inclusive, Dom Pedro se for necessário, mas ele deve voltar para Portugal, tá certo? E a partir disso aí nós vamos ver lá o movimento de independência do Brasil. Dom Pedro, quando essa ordem é criada em Portugal, que ele deve voltar, ele estava viajando para Santos, para visitar inclusive a família ali de Bonifácio, né? De José Bonifácio. E aí nós vamos ver que 14 de agosto de 1822, José Bonifácio ele recebe essa ordem de Portugal. Como Dom Pedro estava em viagem, ele não fica sabendo desta ordem. Mas José Bonifácio sabia ali que Dom Pedro é um cara explosivo, que é um cara ali que toma ações imediatas. Ele manda entregar essa ordem e fala, ó, deixa que entregue essa ordem para Dom Pedro, que ele vai ter uma ação rápida. E é isso que ele faz. Ele manda enviarem as ordens de Portugal para que Dom Pedro ficasse sabendo que Portugal está exigindo que ele volte, tá, para Portugal, e aí ele tomasse as suas medidas. Quais são as medidas que Dom Pedro vai tomar quando ele fica sabendo dessa informação? Dia 7 de setembro de 1822, o famoso Grito do Ipiranga, tá? O Grito do Ipiranga que vai lá, o Dom Pedro vai gritar independência ou morte, que é a oficialização da independência do Brasil, tá certo? Então o Brasil vai se tornar oficialmente independente a partir deste momento, tá? Pessoal, qual é o resultado dessa independência do Brasil? Cara, quase nenhuma. Nós vamos ver o quê? A elite, né, vai acabar apoiando o novo governo, vai estar grudada com este novo governo. Nós vamos ver ali que o risco do Brasil ser recolonizado vai ser afastado de vez, já que agora ele está emancipado e independente. Nós vamos ver ali o apoio popular sendo gerado com a figura do imperador, que a figura de um imperador é sempre uma figura popular, então nós vamos ver ali que vai ter um certo apoio popular. Mas dentro da estrutura socioeconômica brasileira vai continuar a mesma coisa. Líderes agrários, grandes latifundiários, a escravidão continua, ou seja, não há uma radical mudança dentro do sistema político, por exemplo, né, porque continua sendo um sistema de um império comandando, né, então de cima para baixo, e a elite agrária vai continuar comandando as relações dentro do Brasil. Então não há mudança, essa parte é importante frisar, do modelo socioeconômico brasileiro
durante a independência, né? O famoso quadro ali do Ipiranga, um quadro muito forjado, né? Para falar que, o Brasil, Dom Pedro teve o apoio da população, teve o apoio dos líderes. Na verdade, não. A comitiva que ele viajava era bem pequena. Este quadro foi todo forjado, mas é um quadro ali importantíssimo, né? Representando ali a proclamação ali da independência brasileira à margem do Ipiranga no dia 7 de setembro, tá certo? Começamos aqui então o primeiro reinado. Pra gente entender o primeiro reinado, a gente tem que entender os problemas que Dom Pedro vai ter no primeiro reinado. Quais são esses? Quais são esses desafios que Dom Pedro tinha que conseguir vencer? A primeira coisa, ele tinha que eliminar algum foco de resistência que ainda existia dentro do Brasil. Algumas pessoas, principalmente portugueses, vão resistir à independência do Brasil. Ele precisa criar uma constituição para o Brasil. Ele já tinha iniciado isso antes da proclamação, mas ele precisa ter em mãos agora essa constituição, já que o Brasil é um país independente. E outra coisa, ele precisa fazer com que Portugal reconheça que o Brasil é um país independente. Então nós vamos ver esses 3 grandes objetivos que Dom Pedro vai ter que fazer durante o seu governo. E a gente vai estudar eles agora, tá? Primeira coisa, a resistência interna. Dentro do Brasil terá alguma resistência interna, sim, à independência do Brasil, principalmente de grupos portugueses, tá? Portugueses que viviam no Brasil, que tinham certos privilégios por serem portugueses, representantes da coroa portuguesa. Essa galera vai iniciar alguns levantes dentro do Brasil, em especial Bahia, Piauí, Pará e Cisplatina. Cisplatina, que é o Uruguai hoje, que foi dominado por Dom João no período joanino e fazia parte ali do Brasil como a província da Cisplatina, tá? Primeira coisa, esses revoltosos se negam a subjugar o Rio de Janeiro, onde é a corte, né? O Rio de Janeiro é a corte do Brasil nessa época, é onde está o governo, né? Onde está Dom Pedro. Eles negam-se a subjugar e começam então alguns movimentos de revolta. Esses movimentos de revoltas vão ser pacificados, todos eles, ali até 1823, tá? Então, um ano depois ali da independência do Brasil, o Dom Pedro consegue pacificar. O interessante é falar como esses movimentos serão pacificados, tá? Eles vão utilizar violência, tá? Muita violência para acabar e eliminar com essas revoltas, mas o Brasil não tinha um exército formado ainda. O exército que era antes que defendia o Brasil era o exército de Portugal, da colônia, né? O Brasil era uma colônia. Então o que acontece? Quando se torna independente, o Brasil não tem um exército formado. O que Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro vai pegar um dinheiro, né, do brasileiro e contratar mercenários, né? Esses mercenários ingleses, esses mercenários franceses vão vir aqui no Brasil e vão lutar contra esses movimentos revoltosos. Ou seja, o Brasil vai lidar com violência contra os revoltosos, que não vai ser muito popular. Além do mais, vai ter vários gastos militares para poder conter essas revoltas internas, tá? Chegamos aqui então à Constituição. A briga pela Constituição, pela criação da Constituição. Nós vamos ver que Dom Pedro chamou a elite e falou: olha, faça uma Constituição para nós, tá? Então, em 3 de maio de 1823, a elite brasileira vai apresentar o primeiro projeto, a primeira proposta de Constituição para Dom Pedro, tá? Qual é o problema? Esse projeto vai ser conhecido como Constituição da Mandioca. Por que esse nome da mandioca? Porque o voto vai ser censitário e, por incrível que pareça, eles vão utilizar a quantidade de hectares de mandioca para as pessoas definirem quem vai votar, quem vai ser eleito. Então, por isso que é chamado de Constituição da Mandioca, porque para você votar, você precisava ter a renda mínima para comprar tantos hectares de mandioca. Então, nós chamamos de Constituição da Mandioca. Para você votar e ser candidato, você precisava ter essa renda que era utilizado como padrão o hectare de mandioca, tá? Pessoal, esse projeto vai ser uma Constituição altamente liberal e anti-lusitana, até xenofóbica, a gente pode colocar assim. Por quê? Primeiro, ela tentava limitar o poder do rei, tá? Tentava transformar o rei apenas em uma figura, como mais ou menos era feito já em Portugal, né? Por causa da Revolução Liberal vai ser feito isso em Portugal, e eles queriam fazer isso aqui dentro do Brasil também, transformar Dom Pedro apenas em uma pequena figura e limitar o poder dele. Além disso, eles também queriam limitar os direitos dos portugueses que viviam aqui no Brasil. Dom Pedro, quando pega essa Constituição na mão, obviamente, ele vai acabar negando essa Constituição. Quando ele nega essa Constituição, quando ele fala que não quer esse projeto de Constituição, a Constituição da Mandioca, né? Por quê? Porque limitaria o poder dele. Nós vamos ver que os constituintes, né, os parlamentares que estão fazendo essa Constituição, eles vão se reunir, né, na Assembleia Constituinte e vão ficar lá
em uma reunião que a gente coloca como reunião permanente. Ou seja, eles vão varar a madrugada inteira para terminar essa Constituição e tentar aprovar essa Constituição o mais rápido possível antes que Dom Pedro faça alguma coisa. Mas Dom Pedro vai ser mais rápido e daí a gente vai ver no dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro se opondo a esse projeto, atacando a Assembleia Constituinte, prendendo ali os líderes dessa Assembleia Constituinte e falando que iria fazer uma Constituição dele. O nome desse ataque, dessa prisão dos membros da Assembleia, vai ser conhecido como Noite da Agonia. Inclusive, o José Bonifácio, que fazia parte dessa elite, que fazia parte dessa galera que estava fazendo a Constituição, ele vai ser deposto do poder, vai ser retirado do poder, porque o irmão dele era um dos principais ali parlamentares que estavam fazendo essa Constituição. Nós vamos ver que Dom Pedro, claro, ele vai criar sua própria Constituição, que vai ser outorgada em 25 de março de 1824. Quais são os principais pontos dessa Constituição criada pelo próprio Dom Pedro, né, que vai privilegiar ele? Nós vamos ver lá o poder moderador sendo criado. O que é o poder moderador? É um quarto poder. Nós vemos lá que as Constituições vão ter o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas no Brasil, na Constituição de Dom Pedro, vai ser criado um poder moderador, onde ele tem permissão de criar ou vetar qualquer lei, julgar qualquer pessoa, soltar, absolver qualquer pessoa. Ou seja, o poder moderador está acima dos outros 3 poderes, tá certo? E é um poder que é reservado apenas ao imperador. É importante falar do poder moderador e lembrar do poder moderador que ele vai ser importantíssimo para várias discussões e relações de poder dentro do Brasil, tá? O catolicismo ali colocado como religião oficial, apesar de que a gente vai ver também a liberdade de culto para outras religiões, votos censitários, tá? Vai ser o voto censitário ser colocado no Brasil, só que as eleições serão indiretas, beleza? Criação das províncias, agora o nome vai ser províncias, antes a gente viu lá capitanias hereditárias e etc, capitanias, né? Agora não, agora a gente vai chamar de províncias, tá? E o cargo de senador, que é um cargo legislativo, senadores e deputados, o cargo de senador vai ser colocado como vitalício. Então a pessoa que é eleita para o Senado vai ficar para sempre no Senado, a não ser que Dom Pedro utilize o poder moderador para tirar ela do cargo. Sim, ele podia fazer isso com o poder moderador. Obviamente, muita gente vai ficar desgostosa com essa Constituição. Por quê? Porque essa Constituição é uma Constituição quase que absolutista, que mantém o poder concentrado na mão de Dom Pedro. O poder moderador é um poder absolutista, é um poder despótico, onde ele vai mandar, colocar, tirar, ele faz o que ele quiser. Muita gente vai ficar contra essa Constituição. O segundo problema e o segundo ponto que a gente falou lá é o reconhecimento da independência do Brasil. O Brasil tinha se proclamado independente, Dom Pedro falou lá, independência ou morte, né? Mas para que o Brasil fosse considerado um país independente, ele precisa ter aceitação de outros países, em especial de próprio Portugal, tá certo? Então ele precisa que Portugal reconheça o Brasil como um país independente. A Inglaterra também quer que Portugal reconheça o Brasil independente, porque assim ela vai poder comercializar com os dois, tanto com Portugal como com o Brasil, beleza? E a gente vai ver as discussões acerca do reconhecimento da independência. Primeiro ponto, Estados Unidos, primeiro país disparado a aceitar a independência do Brasil, tá? Quando o Brasil proclama a independência, os Estados Unidos já fala assim, ó, eu aceito. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam vivendo a famosa doutrina Monroe, América para os americanos, tá? O que é isso? Ela queria a mínima intervenção europeia dentro da Europa. Então, quando o Brasil, um país americano, tá? Europeia dentro do Brasil, da América, né? Com o Brasil, que é um país americano, se declara independente, os Estados Unidos vai aceitar essa independência, inclusive querendo também ter relações comerciais com o Brasil. Nós vamos ver que no dia 29 de agosto de 1825, Portugal vai reconhecer a independência do Brasil, mas não livremente, não de graça, claro. Ele vai cobrar do Brasil 2 milhões de libras, tá? Nessa reunião, onde nós teremos ali Dom Pedro, o rei do Brasil, imperador do Brasil, e do outro lado, o pai dele, Dom João, nós vamos ver que essa discussão vai ser mediada pela Inglaterra, que queria ganhar vantagens dos dois lados. Então, eles vão terminar com esse acordo de 2 milhões de libras, que o Brasil não tem. E a Inglaterra gentilmente cede esse dinheiro para o Brasil, vai emprestar esse dinheiro para o Brasil, tá? E o Brasil vai ter que pagar esse dinheiro novamente, tá? Então, no final, o Brasil paga 2 milhões de libras
para Portugal para se tornar independente. Esses 2 milhões de libras são emprestados pela Inglaterra. Mas a Inglaterra vai cobrar isso. Claro, o que ela vai querer em troca? Primeiro, um acordo com o rei do Brasil, confirmando que ele vai tentar combater ali o fim da escravidão, o fim do tráfico de escravos no Brasil. Outro ponto também, ele vai querer que mantivesse aqueles acordos que nós falamos na última aula, os acordos de 1810, que davam privilégios econômicos à Inglaterra. No final, o Brasil é reconhecido então como um país independente, finalmente. Dom Pedro I vai se transformar então em imperador no Brasil, mas ele vai terminar com uma dependência gigantesca, uma dependência econômica gigantesca para com a Inglaterra, tá certo? Vamos falar aqui da crise do primeiro reinado, que vai terminar com o governo de Dom Pedro. A gente viu lá as primeiras medidas, a Constituição, o reconhecimento, a luta contra esses grupos revoltosos. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a crise, tá? O movimento que vai levar Dom Pedro a abdicar o trono brasileiro. Primeiro ponto, Confederação do Equador. Confederação do Equador é uma revolta que vai iniciar em Pernambuco, mas vai acabar se expandindo por todo o Nordeste. É uma revolta aí que terão grandes líderes, como Cipriano Barata, Frei Caneca, Manuel Carvalho. Essa galera, ela está totalmente, aliás, quase todo o Nordeste está descontente por alguns pontos. Primeiro, a Constituição, eles achavam que iam conseguir poderes, tá? Quando foi criada a Constituição, eles realmente acreditavam que a elite agrária, a elite nordestina, iria conseguir poderes, tá? Conseguir chegar no poder ou participar do poder político. Só que a Constituição acaba limando essa participação deles. Então a elite nordestina não vai conseguir participar do poder político brasileiro, o que deixa eles já descontentes. Para piorar a situação, né, nós vamos ver que vai ser nomeados presidentes da província, que são governadores, basicamente, altamente conservadores, ou seja, esses governadores que vão governar o Nordeste, eles são apoiadores de Dom Pedro, tá? E, é claro, a elite nordestina vai ficar descontente. E aí começa uma revolta, com o apoio da imprensa, com o apoio aí de líderes religiosos. Nós vamos ver que as pessoas no Nordeste vão se levantar, inclusive essa revolta vai acabar dominando outras regiões do Nordeste, e vai ser proclamada uma república, a República dos Estados Confederados do Equador. É um movimento separatista que queria separar o Nordeste brasileiro do restante do Império, tá certo? Nós vamos ver que essa confederação vai ser criada, inclusive vai ser criada uma Constituição, essa região ali de Pernambuco, Bahia e Maranhão vai conseguir se separar e se transformar aí na República do Equador, eles terão a sua própria Constituição. No final, nós vamos ver que vai ter algumas discussões ali sobre questão de abolição da escravidão, os líderes vão acabar se separando, e no fim Dom Pedro ali vai reagir violentamente com a ajuda da Inglaterra contra a Confederação do Equador. Os líderes serão presos e executados, entre eles um líder muito famoso chamado de Frei Caneca. No final dessa revolução da Confederação do Equador, Dom Pedro, que já era tido como um líder violento, vai ser concedido como um líder muito mais violento. E aquela necessidade que o Brasil tinha da Inglaterra vai ser aumentado. Aquela prisão que o Brasil tinha, uma prisão econômica com a Inglaterra, vai ser intensificada depois da Revolução, a Confederação do Equador, tá certo? Pessoal, outra guerra que acontece no período ali de Dom Pedro e que vai piorar muito a situação dele, vai ser a Guerra da Cisplatina. O que é a Guerra da Cisplatina? Cisplatina é o território, né, que hoje é o Uruguai e que foi dominado pelo rei, né, Dom João, quando ele estava aqui no período joanino. Muito bem, a partir de 1825, nós vamos ver que o governador dessa região vai começar a conversar com a Argentina. A Argentina que nunca aceitou ter perdido esse território. Então nós vamos ver que o governador vai acabar passando para o lado argentino, né, indo para o lado da Argentina. A partir de então, vai começar uma guerra entre Brasil e Argentina pelo território da Cisplatina. Nós vamos ver que os dois países, tanto o Brasil e a Argentina, vão pegar dinheiro emprestado da Inglaterra para poder ficar nessa batalha. No final, tanto o Brasil como a Argentina vão estar com gastos gigantescos, um cansaço interno enorme por causa dessas batalhas, e a Inglaterra resolve intervir e mediar uma negociação de paz. Nessa negociação de paz, nós vamos ver que a Inglaterra vai decidir que a Cisplatina não vai ser nem do Brasil e nem da Argentina. Vai ser criado um país independente em 1828, chamado de Uruguai. O que acontece? O Brasil perdeu mais dinheiro e ficou mais dependente ainda da Inglaterra. Isso está deixando Dom Pedro um cara muito, muito impopular, tá? Para piorar, a cereja do bolo, nós vamos ver que no ano de 1826, Dom João, rei de Portugal, morre. Tá?
Dom João IV, rei de Portugal, vai morrer e o trono vai ficar vago. E vai começar uma discussão pela sucessão do trono. O filho mais velho de Dom João vai ser o próprio Dom Pedro. Só que a Constituição brasileira proíbe Dom Pedro de assumir duas coroas. Então ele vai ter que escolher entre Portugal ou Espanha. Dom Pedro ele não quer escolher. Na verdade, Dom Pedro quer governar. Então ele vai dar uma espécie de tentativa de golpe. Ou melhor, ele vai fazer uma manobra política. Ele vai colocar a sua filha, tá? Maria da Glória, uma criança, tá? No trono de Portugal. Ele basicamente vai subir no trono de Portugal, abdicar o cargo e entregar a coroa para Maria da Glória. Só que como Maria da Glória é uma criança, é escolhido para ela um regente. Quem será o regente de Maria da Glória? O irmão mais novo ali de Dom Pedro, Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro, vai ficar como regente de Maria da Glória. Não aceitando essa situação, Dom Miguel vai tentar um golpe para derrubar Maria da Glória, tá? O que ele vai fazer? Ele vai reunir uma tropa de apoiadores e Dom Miguel queria ser absolutista, queria concentrar o poder na mão dele, queria acabar com a Constituição, queria acabar com o parlamento. E é isso que ele vai fazer. Ele vai fechar o parlamento, ele vai tentar concentrar o poder na sua mão e aí começa uma guerra civil dentro de Portugal. De um lado, Dom Miguel tentando dar o golpe e se tornar um rei absolutista, e do outro lado, Maria da Glória, que era apoiado pelos liberais que queriam ali a Constituição, queriam que a Constituição continuasse. Dom Pedro, preocupado com perder o poder, preocupado com sua filha perder o poder de Portugal, ele vai começar a gastar dinheiro do Brasil numa guerra de sucessão ao trono português. Isso vai deixar Dom Pedro muito, mas muito mais impopular no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está enfrentando sérios problemas econômicos, o Brasil ali tem um rei que é considerado um rei absolutista e altamente conservador e muito violento, e ao mesmo tempo esse mesmo rei está gastando dinheiro do Brasil com o trono português. Isso vai deixar todo mundo insatisfeito e vai começar a gerar um problema sério dentro do território brasileiro. Dom Pedro perde o apoio. Então nós vamos ver ali a abdicação de Dom Pedro, o momento que Dom Pedro abre mão do trono brasileiro. Por quê? Porque não era mais possível governar. Dom Pedro ele endividou o Brasil, né, com a Guerra da Cisplatina, entre outras coisas, né? Nós vamos ver lá que o Brasil vai ficar ali dependente da Inglaterra. Nós vamos ver que a Confederação do Equador, a repressão a ela vai dar um título de rei violento para Dom Pedro, e nós vamos ver que ainda tinha um problema da sucessão do trono, ou seja, Dom Pedro já é um cara muito impopular no Brasil, ninguém está afim de deixar manter este cara no poder, tá? E outra coisa, a elite queria participar do poder, não conseguiu por causa da Constituição de 1824, tá certo? O Brasil não tem nenhuma atividade econômica para centralizar, né, como por exemplo, a cana-de-açúcar, o ouro. Nessa época o Brasil produz tabaco, o Brasil produz algodão, mas nada muito expressivo, nada muito significativo, tá? E a imprensa liberal começa a massacrar Dom Pedro com várias críticas ao seu governo. No final, os únicos apoiadores de Dom Pedro serão os portugueses, tá? Que continuam apoiando Dom Pedro, mesmo com todos esses problemas. Dom Pedro vai estar fazendo uma série de viagens ali para tentar acalmar os ânimos, e nós vamos ver a famosa Noite das Garrafadas acontecendo, quando 11 de março Dom Pedro está voltando para o Rio de Janeiro de uma dessas viagens. Os portugueses resolvem fazer uma comemoração no Rio de Janeiro, né? Resolvem fazer uma festa para homenagear Dom Pedro, e começa uma briga, né? Os brasileiros revoltados com Dom Pedro começam a tirar garrafas contra os portugueses. Esse fenômeno é a famosa Noite das Garrafadas, que a gente pode colocar que coloca um fim ao governo de Dom Pedro, porque a partir daí já é impossível que Dom Pedro consiga governar o Brasil. A partir daí, ele já começa a pensar em abdicar. A abdicação de Dom Pedro acontece no dia 7 de abril de 1831, aonde ele sai do Brasil e vai para Portugal para lutar pelo trono português, para lutar contra seu irmão Dom Miguel, para tentar assumir o trono de Portugal. Mas ele larga o Brasil assim sozinho? Não, ele sabia que poderia acontecer alguma coisa, poderia ter uma revolução, uma revolta, ele poderia perder completamente o controle do Brasil. Assim, Dom Pedro ele tenta dar um golpe ou tentativa de uma manobra política, que seria colocando o seu filho pequeno, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos, no trono do Brasil, enquanto ele volta para Portugal para tentar assumir. Nós vamos ver que neste momento a elite começa a ver que existia uma possibilidade de ela subir no poder. Por quê? Porque se uma criança assumisse, seria indicado para ela regentes. E esses regentes ali seriam
liberais. Neste momento a gente vai ver que José Bonifácio, entre outros grandes aristocratas, começam a planejar o período regencial para que eles pudessem assumir. E Dom Pedro larga seu filho Pedro de Alcântara, o Pedrinho, aqui no Brasil, com 5 anos de idade, na tentativa de não perder o controle total do Brasil. Assim, Dom Pedro vai para Portugal, luta contra seu irmão e acaba morrendo com 38 anos de idade em Portugal. E o Brasil vai viver o famoso período regencial, onde o rei era uma criança e vai ser indicado para o Brasil regentes. Esses regentes deveriam governar o Brasil até que a criança completasse a maior idade. Tá certo, pessoal? Abraço, beijo.